Querido Pai Celestial, com humildade e gratidão, nos reunimos para agradecer por este precioso grupo de estudos do livro de Urante. Somos profundamente gratos pela oportunidade de explorar juntos os ensinamentos de Jesus, que iluminam nossos corações e guiam nossos passos no caminho do amor, da verdade, da bondade e da justiça. Agradecemos, Pai Universal, por cada membro desse grupo, por sua dedicação e desejo sincero de crescer espiritualmente e de compreender mais plenamente a tua vontade. Que esse espaço continue a ser um lugar de partilha, aprendizado e crescimento mútuo, onde possamos encorajar uns aos outros e aprofundar o nosso relacionamento contigo. Agradecemos também, Pai, pela missão de disseminar os ensinamentos de Jesus, nosso mestre e guia. Que possamos levar a sua mensagem de amor, paz e fraternidade a todos que encontramos, sendo verdadeiros mensageiros do teu reino em nossas vidas diárias. Pedimos que nos abençoes com sabedoria, coragem e discernimento, para que possamos viver esses ensinamentos de forma plena e que as nossas ações sejam um reflexo do teu amor em nosso mundo. Em nome de Jesus, que tu nos enviastes como nosso exemplo supremo, nós te agradecemos e louvamos. Amém. 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 Muito bonito. Transferindo o acampamento para Pela. Jesus e os 12 preparavam-se agora para estabelecer o último dos seus centros de apoio, na Pérea, perto de Pela, onde o mestre fora batizado no Jordão. Os últimos 10 dias de novembro haviam sido passados em reuniões em Magadã, e na terça-feira, 6 de dezembro, todo o grupo de quase 300 pessoas partiu ao alvorecer com todos os seus carregamentos, para alojar-se naquela noite perto de Pela, à beira do rio. Esse mesmo local, na primavera, vários anos antes, havia sido ocupado pelo acampamento de João Batista. Depois de levantar o acampamento de Magadã, Davi e Zebedeu retornou a Betsaida e começou imediatamente a reduzir o serviço de mensageiros. O reino entrava em uma nova fase. Diariamente chegavam peregrinos de todas as partes da Palestina e mesmo de regiões remotas do Império Romano. Crentes vinham da Mesopotâmia, ocasionalmente, e de terras a leste do Tigre. E desse modo, no domingo 18 de dezembro, com a ajuda do seu corpo de mensageiros, vocês estão ouvindo? Estamos Sim, ouvindo, sim. Pode tá. seguir. estamos ouvindo bem. Davi colocou sobre os animais de carga a bagagem do acampamento, então armazenada na casa do seu pai e com a qual ele havia anteriormente organizado o acampamento de Betsaida, à beira do rio. Despedindo-se de Betsaida pelo momento, ele continuou até as margens do lago e ao longo do Jordão, num ponto cerca de 1 quilômetro ao norte do campo apostólico. E em menos de uma semana, Davi estava preparado para oferecer hospitalidade a quase 1.500 visitantes peregrinos. O acampamento apostólico podia acomodar cerca de 500 pessoas. Era a estação das chuvas na Palestina, e essas acomodações faziam-se necessárias para que se cuidasse do número cada vez maior de buscadores da verdade e de interessados, em sua maioria sérios, que viriam a Pérea para ver Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Davi fez tudo isso por sua própria iniciativa, embora se tivesse aconselhado com Filipe e Mateus em Magadã. Ele aproveitou a maior parte do seu antigo corpo de mensageiros como ajudantes para conduzir esse acampamento, sendo que agora utilizava menos de 20 homens no serviço de mensageiros regulares. Perto do fim de dezembro e antes do retorno dos 70, quase 800 visitantes foram reunidos em torno do mestre,
e eles encontraram hospedagem no acampamento de Davi. Obrigado, Abrão. Legal. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário? Eu até acho um comentário assim de ver o Davi, é admirável. Eu admiro demais o Davi. Ele não é um apóstolo, mas ele teve uma ação muito construtiva e necessária e positiva para a missão de Jesus, né? Então, é admirável esse homem. Eu fico muito admirada pelo trabalho dele, tudo muito coordenado, maravilhoso. Só queria fazer esse comentário quanto a isso. Muito obrigado, Eglin. É isso mesmo. Davi pouco aparece, ou quase nada. Eu não me lembro de nenhuma passagem de Davi, este Davi Zebedeu, na Bíblia. Pode ser que eu esteja enganado. Ele, de fato, não era um apóstolo. Ele era irmão de Tiago e João, filho de Zebedeu, e ele fazia o papel de internet, WhatsApp, correio, Federal Express, todos esses correios que a gente conhece aí. E ainda de quebra ele colocava lá acampamento para a turma. Não sei se vocês se lembram, mas quando Jesus curou aquelas 600 e poucas pessoas, ou um pouco antes, ali perto de Cafarnaum, tinha sido montado um hospital, né? E foi o Davi também que montou esse hospital lá. Então, ele era um trabalhador incansável em favor de Jesus. E ele funcionava verdadeiramente como se fosse uma internet, um WhatsApp, levando e trazendo notícias de todas as partes o tempo todo, né? Coisa impressionante. E tinha muita logística também, né? Ele conseguia É, articular muita coisa assim de acampamento, organizar um acampamento com 1.000 e tantas pessoas é muito talento mesmo, né? é, É incrível naquela época, com os recursos que a gente tem. exatamente. Muito bem, fora essa nota de destaque e admiração por Davi, alguma outra coisa que tenha chamado a atenção? Muito bem. Só uma dúvida aqui. É, O Evangelho de Marcos, ele fala de um jovem que que estava enrolado num lençol quando Jesus foi preso, mas a Bíblia não fala o nome dessa pessoa. Será que era Davi, Zebedeu? O livro de Urante fala sobre isso. Um que acabou ficando nu até, tipo, no lençol. Tem uma passagem de não, Marcos que fala assim, uma pessoa totalmente anônima, mas era um jovem que acompanhava. olha, que eu me lembre, não tem essa passagem no livro de Urante, que eu me lembro. O Posso jovem que estar enganado. acompanhava Jesus era justamente Marcos, que Ah, depois tá, fez o Não, evangelho, Marcos. né? Ah, tá. Marcos era o jovem que acompanhava Jesus. E até que a última ceia foi feita na casa dos pais dele, de João Ah, tá, Marcos. faz sentido. Uhum. é, Beleza. É que eu Marcos pensei que começou, pudesse ser a mesma pessoa. mas acho que Marcos não ficou nu sob o lençol lá, não. Não sei, pelo menos não aparece isso. Não me lembro de ter lido esse texto no livro de Urante. Mas Marcos começou a acompanhar Jesus quando tinha, se não me falha a memória, 12 anos de idade. Então, com 12 anos, ele já escapulia de casa e para onde Jesus ia, ele ia atrás, né? Boa noite Bem curioso. para Boa você. noite, como vai? Tudo bem, graças a Deus e a Que Jesus. bom, graças a Deus. Muito bem, seguimos então aqui na leitura. Não sei se agora alguém mais quer retomar de onde o Abraão parou, que é aqui o retorno dos 70. Posso ler. Boa. O retorno dos 70. Na sexta-feira, 30 de dezembro, enquanto Jesus havia ido até as colinas vizinhas com Pedro, Tiago e João,
os 70 mensageiros do reino chegavam aos pares, acompanhados de inúmeros crentes, ao centro de apoio deles em Pela. Todos os 70 estavam reunidos no local de instrução, por volta das 5 horas, quando Jesus retornou ao acampamento. A refeição da noite atrasou mais de 1 hora, enquanto esses entusiastas do Evangelho do Reino contavam as suas experiências. Os mensageiros de Davi haviam reportado sobre muitas dessas novas aos apóstolos durante as semanas anteriores, mas era verdadeiramente inspirador ouvir esses instrutores do Evangelho, recém-ordenados, descreverem pessoalmente como a sua mensagem havia sido recebida pelos judeus e gentios sedentos. Afinal, Jesus podia ver os homens saindo para disseminar as boas novas, sem a sua presença pessoal. O mestre, agora, sabia que podia deixar este mundo, sem que, por isso, o progresso do reino parasse seriamente. Quando os 70 relataram que até os demônios submetiam-se a eles, referiam-se às curas maravilhosas que tinham realizado nos casos das vítimas de desordens nervosas. Todavia, tendo havido uns poucos casos de verdadeira possessão por espíritos, aliviados por esses ministros, e pois, referindo-se a eles, Jesus disse: não é de se estranhar que esses espíritos menores, desobedientes, deveriam sujeitar-se a vós, posto que eu vi Satã caindo do céu como um raio. Mas não rejubileis tanto só por isso, pois eu declaro a vós que, tão logo eu retorne ao meu Pai, enviaremos às mentes dos homens os nossos espíritos, de modo que não mais esses poucos espíritos pedidos possam entrar nas mentes dos mortais desafortunados. Eu me rejubilo convosco, por terdes esse poder com os homens, mas não vos sintais elevados por causa dessa experiência, mas regozijai-vos mais porque os vossos nomes estão escritos nas listas do céu, e porque vós deveis, assim, avançar em uma carreira sem fim de conquista espiritual. E foi nesse momento, exatamente antes de compartilhar da refeição da noite, que Jesus experimentou um desses momentos raros de êxtase emocional que os seus seguidores ocasionalmente testemunharam. Ele disse: eu agradeço-te, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque, embora esse milagroso evangelho tenha sido escondido dos sábios e dos presunçosos, o Espírito revelou essas glórias espirituais a esses filhos do reino. Sim, meu Pai, deve ter sido agradável aos teus olhos fazer isso, e rejubilo-me ao saber que as boas novas espalhar-se-ão em todo o mundo, depois mesmo de ter eu retornado para ti e para o trabalho que tu destinaste a mim para cuidar. Estou extremamente emocionado, pois entendo que tu estás a ponto de entregar toda a autoridade nas minhas mãos, que apenas tu sabes realmente quem eu sou e que apenas realmente te conheço eu, bem como aqueles a quem eu te revelei. E quando eu tiver terminado essa revelação aos meus irmãos na carne, continuarei a revelação às tuas criaturas do alto.
Depois de ter falado assim ao Pai, Jesus voltou-se para o lado, para falar aos seus apóstolos e ministros. Abençoados são os olhos que veem e os ouvidos que escutam essas coisas. Deixai que eu diga a vós que muitos dos profetas e grandes homens das idades passadas desejariam contemplar o que vós estáis vendo, mas isto não lhes foi concedido. E muitas gerações dos filhos da luz que ainda estão por vir, quando ouvirem sobre essas coisas, invejar-vos-ão a vós que as vistes e que ouvistes. E então, quando a todos os discípulos ele disse: vós ouvistes sobre quantas cidades e aldeias receberam as boas novas do reino, e como os meus ministros e instrutores foram recebidos pelos judeus, tanto quanto pelos gentios. E abençoadas, de fato, são essas comunidades que escolheram crer no evangelho do reino. Mas, ai dos que rejeitam a luz, habitantes de Corazim, Betsaida, Júlias e Cafarnaum, cidades que não receberam bem a esses mensageiros. Eu declaro que, se as obras poderosas que foram feitas nesses locais tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, o povo dessas cidades, chamadas pagãs, há muito ter-se-ia arrependido com trajes de penitência, com cinzas e tudo. De fato, bem mais suportável será o dia do julgamento para Tiro e Sidom. Obrigado, Tá bom. Angélica. Não. Vou fazer uma pausa aqui. Texto Sim, é muito longo. longo, né? Muito obrigado. É. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Um comentário? Alguns aspectos. Sim, fala lá, Flávio. Não, eu acho incrível quando ele fala que as gerações futuras sentirão, na verdade, não vou dizer, ele não falou ciúmes, falou uma outra palavra, né, A inveja. a inveja de vocês, né, pela condição de vocês terem ouvido e visto, né, e as gerações futuras vão ter que imaginar isso. Realmente fico pensando, poxa vida, se a gente estivesse lá naquele momento, né, que coisa fantástica seria, né, participar disso, né, e é uma coisa que sempre, quando eu leio as passagens, sempre me remeto a isso. E realmente é uma verdade incrível isso, né? Não poder partilhar essa vivência com Jesus pessoalmente é triste, tem que ficar só na fé mesmo. É verdade, Flávio. Muito bem lembrado. Mas ali mesmo, nessa fala dele, ele lembrou que ia enviar o Espírito dele e do Pai dele para estar conosco, que é o Espírito da verdade. Então, acho que muitos de nós podemos achar, olha, não é a mesma coisa, né? Bom, de fato, quando você vê com os olhos, apalpa com as mãos, escuta com os ouvidos ali, então, tudo parece ser diferente. Mas o Espírito da verdade está conosco aí, né? A gente pode buscar esse conforto e buscar conhecer Jesus no Espírito da verdade. Mas um outro aspecto que chama a atenção aí, e nós já discutimos isso outras vezes, é essa questão dos espíritos, né? Dos maus espíritos que invadiam a mente de alguns mortais que eram possuídos por demônios, e essa coisa toda, né? A gente já falou disso antes, né?
quando aconteceu a rebelião de Lúcifer, nós tivemos muitos seres caídos que no sistema de Satânia, muitos anjos, príncipes planetários. E aqui no caso de Urante, além dos anjos, príncipes planetários e uma quantidade enorme de outros seres celestiais, nós tivemos também a derrubada, né, a adesão quase que massiva, né, dos seres intermediários, que aqui estavam entre nós. E, como vocês sabem, até a vinda de Jesus aqui entre nós, nós não eram todos os mortais que recebiam o ajustador do pensamento. Na verdade, eram bem poucos. Eles tinham que fazer por merecer. Havia uma consciência espiritual muito baixa. E então, assim, muitas crenças, muita deturpação, aquele negócio todo. E o ajustador do pensamento só vinha para pessoas que, de alguma forma, acreditavam em Deus e tinham alguma fé nele e produziam algum tipo de fruto do Espírito. Então, essas pessoas que não tinham o ajustador do pensamento ou não tinham recebido o ajustador do pensamento ainda, era justamente as pessoas que poderiam ser vulneráveis para terem a sua mente invadida por algum ser celestial ou com mais nível acima desta matéria que nós estamos. E alguns seres intermediários zombeteiros que haviam assumido haviam aderido à rebelião e que estavam zanzando aqui por Urante, eles se divertiam, né, invadindo a mente de algumas pessoas, e que eram então as pessoas que eram, segundo o que relata aí, eram as pessoas possuídas, né? E hoje isso, segundo o próprio Jesus, a gente em vários momentos ele fala disso, já não seria possível de ter a invasão desses espíritos e esses espíritos, que na verdade são seres intermediários caídos, não são espíritos de pessoas que morreram nem nada disso, esses espíritos já não estão mais aqui em Urante, esses seres intermediários, eles foram retirados daqui, né, por Jesus. Quando Jesus foi embora, levou com ele a todos os rebeldes que ainda permaneciam no nosso planeta, né, com exceção de Caligaste e Dalamate, né, Daligaste. Então, os seres intermediários já não estão por aí. E, além disso, a gente, depois da partida de Jesus, recebeu o Espírito da Verdade, e com a vinda do Espírito da Verdade, a população de Urântia conquistou uma elevação espiritual que nos permitiu a todos que têm uma mente com possibilidade de escolha receber um ajustador do pensamento, né? Então, por isso que ali Jesus fala da vinda do Espírito dele, do Pai dele, o Espírito dele é do Espírito da Verdade, que também é um Espírito do Pai, e do próprio ajustador do pensamento, que vem nos habitar, e que a partir daí não seria mais possível que isso acontecesse. É claro, não seria possível um ser intermediário, ou um anjo, ou qualquer ser, invadir uma mente onde Deus, o próprio Deus, está presente. Então, isso não seria permitido pelo nosso Pai, pelo que está dito aí, né? Aélio, diga lá, depois nós voltamos em outros aspectos. Bom vê-los a todos.
Por favor, coloca na tela o parágrafo 1. Claro. Aí está o parágrafo 1. Me chamou a atenção o último verso. Eu vou ler. O mestre agora sabia que podia deixar este mundo sem que por isso o progresso do reino parasse seriamente. Eu entendi que ele chegou a essa conclusão a partir do parágrafo, do verso anterior, que diz: afinal, Jesus podia ver os homens saindo para disseminar as boas novas sem a sua presença pessoal. Por que esse parágrafo me chamou a atenção? Porque no movimento Urântia tem muitos que acreditam na intervenção diária e permanente de Jesus, de Micael, Jesus, Joshua, em pessoa. Então, esse verso deixa bem claro que essa atividade não é pessoal. Põe o 2, por favor, deve estar na sequência. Sim. Eu vou destacar. Está lá no penúltimo verso. Tão logo eu retorne, isso é Jesus falando, ao meu Pai, enviaremos às mentes dos homens os nossos espíritos. Você, Henrique, comentou há pouco, de modo que não mais esses poucos espíritos perdidos possam entrar nas mentes dos mortais desafortunados. Existem muitas religiões, especialmente as pentecostais, que expulsam em pleno culto demônios. E esse verso aqui, com o teu comentário, fica parecendo que é tudo uma enganação. Não tem demônio nenhum para ser expulso. Então, esse ensinamento, a partir desse verso, me parece fraude. Também é só um destaque. Agora, no 3, na sequência. Sim. Está lá também, no fim, eu vou ler. Sim, meu pai, deve ter sido agradável aos teus olhos fazer isso, e rejubilo-me ao saber que as boas novas espalhar-se-ão em todo o mundo, depois mesmo de eu ter retornado para ti e para o trabalho que tu destinasse a mim para cuidar. Eu só estou colocando como destaque que muitos no movimento urantiano acreditam que Micael ainda está olhando tão somente para Urântia, que, na verdade, é apenas um planeta do sistema de Satânia, e existem 10.000 sistemas dentro do universo dele. Eu estou aqui provocando esses que assim acreditam. Só um destaque. Eu falo depois, se for o caso. Agora passo a vez, falei demasiado. Grato. Muito obrigado, Hélio. Muito bom você ter pontuado aí os textos que nós estávamos discutindo aqui. Quando você falou das igrejas pentecostais e que ainda fazem, exorcizam ou que tiram, expulsam demônios, esse negócio todo, levantando uma questão aqui da possibilidade de uma fraude nessas coisas. Eu não sei se é fraude ou não, mas eu tenho uma tendência a acreditar nisso que Jesus falou aqui. Depois que meu pai e eu estivermos com vocês, não mais será possível a esses indivíduos, né, esses seres de baixa, desviados, né, adentrarem as vossas mentes, né? E como eu falei, até porque também acredito que eles realmente, com exceção de Caligástia, foram retirados daqui. Então, esse não é um trabalho ao qual Caligástia se presta.
embora seja possível aquele que deseja servir a Caligástia procurar por ele. Mas não é um trabalho de Caligástia ficar invadindo a mente dos mortais para ser exorcizado ou coisa desse tipo. Não passa por esse terreno. Então, o ponto-chave aqui é quando o Micael fala, olha, agora que está o meu espírito com vocês e o espírito do meu Pai na vossa mente, não mais tem lugar para esse tipo de invasão, né? E eu acredito firmemente nisso, né? Oi, Lilian. Então, eu acredito que invadir não invade, mas muitos homens escolhem, porque a gente vê pessoas escolhendo o lado de Lúcifer, né? Eles estão, e muitos se aliam. A pessoa mesmo escolhe, né? Que ser guiada pelo mal. Então, pode ser que quando elas vão a essas igrejas, elas estejam tomadas ou unidas, né, vamos dizer assim, ao Caligaste, ao espírito dele, ou alguma coisa, que elas pensam, fazem mal às pessoas e fazem mal a elas mesmas, né? E quando elas veem, ó, a luz de Jesus ali naquela igreja, que seja, elas veem a verdade na frente delas, elas se rendem, né? Se rendem, veem o quanto de mal elas estão fazendo, porque tem gente que faz o mal mesmo, infelizmente, né? E tanto que o mundo tá como tá, mas elas tendem a se libertar. Então, essas igrejas, de certa maneira, ajudam essas pessoas, né? E elas veem, elas se conscientizam do mal que estão fazendo e voltam a Deus. É isso que eu penso. Eu acho que você abordou um tema interessante que é mesmo assim, Lilian. Quem deseja se aliar ao mal pode fazê-lo, né? É uma questão de livre-arbítrio, né? E essa, inclusive, é a razão pela qual nós podemos conjecturar que Caligástia ainda está conosco. Eu entendo que ele aguarda lá a execução de Lúcifer, mas não só isso, né? Eu acredito que a justiça divina aguarda que Caligástia seja completamente rejeitado pelos homens. E enquanto isso não acontecer, ele provavelmente vai continuar entre nós. Então, quando uma pessoa dá guarida a um ser como Caligástia, está perpetuando a vida desse indivíduo entre nós. Recentemente, com todo aquele evento que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, havia uma cidade, que eu não me lembro o nome agora, nem é o caso de ficar citando, que ia inaugurar uma igreja para Lúcifer. Então, isso foi alvo de notícia e tudo mais. E as autoridades da cidade entraram com uma liminar e impediram que essa igreja fosse constituída, né? Mas existe esse movimento de um grupo de pessoas, que eu suponho que não está localizado só nesse lugar, talvez espalhado pelo mundo todo, que tem essa coisa de adoração a Lúcifer. Eu não sei quem eles imaginam que Lúcifer seja, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que, inclusive, fazem sacrifícios
de animais, de humanos, de oferendas para Lúcifer, né? A gente sabe disso. Está repleto de notícias policiais a respeito disso. Diga lá, Hélio. Na verdade, eu só queria deixar um esclarecimento. A partir do texto que está aí do livro de Urântia, eu entendi claramente que possessão demoníaca, no sentido de que esses seres do mal tomam conta da pessoa e ela simplesmente fica à mercê e fica refém, e são essas entidades que comandam toda essa ação. Isso é possessão. E no texto está dizendo claramente que isso não seria mais possível. No entanto, o comentário que eu ouvi há pouco ali é de a pessoa escolher o mal. A pessoa escolher o mal e querer estar alinhada com o mal e praticar tudo de errado é diferente de possessão. Porque a pessoa está no controle, quem está praticando o mal é ela. Que seja por simpatia, que seja por interesse, seja pelo que for, mas ela está no comando das suas escolhas, ela está no comando das suas ações, salvo melhor juízo. Então, possessão demoníaca é um assunto, e o texto diz que não seria mais possível, e escolher praticar o mal e se alinhar com os seres do mal é outra coisa distinta, ainda que possa produzir o mesmo resultado, salvo melhor juízo. Eu acho que você falou certo, é isso mesmo, Hélio, mas eu também não acho que ninguém esteja confundindo a adoração ou adesão, o desejo de servir a Lúcifer com possessão. Acho que não houve essa confusão. Eu posso estar equivocado, mas eu não entendi assim. Mas existem pessoas que realmente se prestam a isso, né? Tudo bem. E, e essas pessoas, infelizmente, fazem parte daquele grupo que continuam dando sustento à presença de Caligástia entre nós. Eu queria ainda chamar a atenção para um aspecto que está lá no parágrafo, no primeiro parágrafo, que a Aélia, inclusive, chamou a atenção para ele, mas eu queria colocar um enfoque, chamar a atenção aqui, fazer uma provocação sobre uma outra coisa com relação a esse texto, que é aquele parágrafo primeiro, bem no final, o mestre agora sabia que podia deixar este mundo sem que o progresso do reino parasse seriamente. Então, é claro, a gente pode fazer um monte de alusões ou buscar um monte de ideias. O livro de Urântia depois traz vários textos que mostram que Jesus sabia que a disseminação do reino seria dolorida, difícil, e que seria feita inicialmente de uma maneira incorreta e tudo isso, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que, independente do trabalho dos discípulos e dos apóstolos, de eles terem feito as coisas da maneira correta ou não, o ponto-chave é que o mundo experimentou uma elevação espiritual muito grande e pôde conhecer a Jesus, né? Lógico, a mensagem de Jesus, a religião de Jesus, teve suas divergências, e esse aprendizado de conhecer Jesus e sua religião, ele não está consolidado ainda, né? Nós tivemos esse avanço espiritual do cristianismo, inclusive de outras religiões, mas não houve ainda uma conscientização global
desses ensinamentos que farão com que todos nós, um dia, entendamos o que é o reino de Deus e que realmente ele seja implantado aqui na Terra. Então, por isso que ele está, na minha opinião, por isso que ele diz aqui, ó, sem que por isso o progresso do reino parasse seriamente. Ou seja, vamos ter percalços, mas a evolução da espiritualidade do ser humano em direção ao reino dos céus, na minha opinião, como adiantado por Jesus, é uma coisa que não tem como impedir, como evitar. Uma questão de tempo só, né? Tem uma outra passagem que Jesus fala, não está aqui nesse texto, tá? Mas Jesus fala, não vos equivoqueis. O evangelho que eu agora vos dou, em algum dia no futuro, dominará e governará este mundo. Então ele já sabia naquela época que esse negócio era um negócio lá para o futuro, não era ali naquele momento, apesar de toda a evolução cristã e esse negócio todo. Então é isso. Oi, Franklin, diga lá, meu querido. Então, boa noite para todo mundo aqui. Esta questão sempre me interessou muito e me continua interessando porque está muito viva, não? Essa luta do bem contra o mal. Eu não acredito que o bem lute contra o mal. Eu acredito que a luta é do mal contra o mal. Não existe a luta do bem contra o mal. Só que o bem, ele finge que, ou seja, o mal diz que ele é o bem, mas é um mal, porque está lutando contra aquele outra percepção que ele está lutando contra o mal. Mas aquele outro lado, ele acha que ele é o bem. O mal é aquele outro. Não? Então, vamos dizer, a Rússia acha que o mal está na Ucrânia. E a Ucrânia acha que o mal está na Rússia. Israel acha que o mal está na Palestina, em Gaza. E aqueles terroristas, chamados terroristas, porque qual é o terrorismo? O terrorista que mata 140.000 pessoas? Não. De 40.000 pessoas que mataram lá em Gaza. E é uma vingança, não? Porque os palestinos, o Hamas, matou, parece que 1.400 israelitas. Então, onde está o mal? Então, tem gente que diz, não, Israel está com o bem. E lá os palestinos e os árabes, uma parte, acham que o mal está em Israel. Os comunistas acham que o mal está no capitalismo. E o capitalismo acha que o mal está no comunismo. E Lula acha que o mal está em Bolsonaro. E Bolsonaro acha que o mal está em Lula. Onde vai terminar esse inferno? Não termina. E a mensagem viva de Jesus do bem está aí amortecida. Parece que é inócua. Isso é o mal que está aí, ó, muito presente, essas guerras. Como que um líder pode permitir a morte de seu povo? E o perigo desse povo é terrível. Então, esta questão de Carlos Gasta está presente, sim. Ele está muito atuante, sem dúvida nenhuma. Não tem assim uma presença assim supersticiosa como os demônios, essas coisas, mas está muito presente, sim. Tem muitas entidades, tem clubes ocultos, secretos, que são carisgastianos, são os Illuminati, chamados Illuminatis. E esses Anunnakis? E essa turma de 60 rebeldes que acompanharam Calisgastia, que se rebelaram, acompanharam Lúcifer, onde estão? Como corpo humano, eles morreram, mas
o espírito deles, onde está? Eles não estão no sonho da morte, não. E os ajustadores deles estão lá em Jerusalém, aguardando-os. Então, quer dizer que eles ainda podem ser perdoados. Por que os ajustadores estão aguardando esses rebeldes? Agora eu pergunto aqui, vou aproveitar. Nós perdoaríamos o diabo? Ele diz, olha, eu estou aqui para prejudicá-los, mas se vocês brigam comigo, eu vou continuar brigando. Então vocês não briguem comigo e me perdoem. Nós perdoaríamos o diabo, porque está esperando esta questão da justiça de Lúcifer. Parece que está esperando que nós temos que resolver este problema. É nós que decidimos se perdoamos Calisgástias ou não. Então aqui eu pergunto aqui à turma, quem perdoa aqui o diabo para ver que ele acabe com a maldade? Eu paro, mas me perdoem. Porque tudo tem sua consequência. Ou seja, não é porque é perdoado uma pessoa que não é responsável pelos seus atos. Então, essa é uma questão que temos que discernir, porque o momento é este, é um discernimento. Onde está o mal, onde está o bem? Eu acho que só existe o bem. O mal é uma bruta ilusão que condicionou nossas mentes a viver extremamente equivocado. É o sistema do pensamento egoísta que predomina em nossas mentes. E temos que mudar. O sistema de pensamento tem que ser crístico. E este é o reino do céu. Então, o reino do céu vai se mostrando conforme nossa mente vai se tornando cristificada. Então, é um assunto prático. É uma nova oração, não é só rezar e súplicas e juízos e culpas. Eu acho que o momento agora é de entrar nesta questão viva. O sistema do pensamento humano é a doença da humanidade. Tem que ser curada com o sistema de pensamento crístico. Essa é a minha opinião. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, Franklin. Olha, eu sempre tendo a acreditar naquilo que os reveladores estão nos falando aqui no livro. O que eles relatam é que todos os rebeldes, exceto Caligastia, foram retirados daqui de Urântia. Então, não tem outros rebelados aqui. Então, eu acredito que o que eles estão falando está certo. Eu não me lembro de ver em lugar nenhum do livro de Urântia dizendo que os ajustadores do pensamento daqueles que compunham o corpo de assessores de Caligastia ainda estão esperando por eles em Jerusalém. Sim, eles ficaram esperando em Jerusalém quando eles vieram para cá. Mas depois que terminou a rebelião, e Jesus terminou a rebelião em Urântia, só sobrou Caligastia, isso também está escrito aí nos textos, não ficou nenhum desses indivíduos do corpo de assessores por aqui. Então, esse achar. Nós não temos que perdoar Caligastia, não nos cabe isso. O perdão já foi oferecido a Caligastia, a Lúcifer, pelo próprio Micael. Eles não aceitaram esse perdão. Então, acho que não faz sentido envolver-nos com a questão do perdão a esses seres. Não nos cabe, não nos compete perdoar nenhum deles. O que nos cabe é rejeitá-los. Rejeitá-los no sentido de não aderir a eles, de não clamar para que ele esteja entre nós, para que eles nos ajudem a fazer seja lá o que a gente queira fazer. Todas as outras coisas são um resultado da falta da presença de Deus no coração do homem que ainda não alcançou a elevação da sua espiritualidade. Então,
os erros da humanidade que continuam pipocando por toda parte, não necessariamente são um resultado da atuação de Caligástia, senão que um resultado também do processo de evolução espiritual natural da humanidade. Então, e esse processo um dia vai ser alcançado, né? Então, aí todos nós vamos ter a Deus no coração e possivelmente vamos parar de jogar a culpa uns nos outros e assumir a ideia de que nós somos todos uma só família. Mas tá bom, muito obrigado, Frank. Ô, Lilian. Não, eu ia falar justamente que você falou, né? Que o perdão, eles recusaram. Jesus ofereceu a eles, né? Disse a eles se eles queriam. Eles queriam convencer Jesus a passar para o lado deles, que absurdo, né? E Jesus verdade. ofereceu, disse para eles, né? Misericórdia e tudo, mas eles não quiseram, eles desdenharam, simplesmente não quiseram. Então, não tem nem, se a pessoa não se arrepende, né? A gente, do nosso lado, lógico, muitas pessoas gostariam até que eles se convertessem. Tem gente até dizendo que eles já mudaram de lado, mas eles não querem, eles não querem mudar de comportamento, né? É muito interessante esse fato. Aí, Lilian. Muito obrigado. Oi, Franklin. Então, novamente, essa questão é que temos que discernir melhor o mal, vamos dizer, que Caligástia e a turma, e Lúcifer, Satã, todos eles, porque não foram julgados ainda. Existe uma expectativa necessária para julgar. Eu acredito que essa expectativa é o julgamento humano, como é que nós nos vamos comportar diante desta situação de tanto sofrimento, tanta maldade, tanta perversidade, iniquidade aqui neste mundo. Qual seria o nosso comportamento? Porque nós é que sofremos. Jesus perdoou ele e ele não aceitou. Satã também não aceitou. Lúcifer também não aceitou. Mas, no entanto, eles ainda estão aí. Ou seja, esperando algum julgamento. Esse julgamento, me parece que a última palavra vai ser quem sofreu as consequências de tal perversidade dessas pessoas. E, por outro lado, estes Anunnakis, estes rebeldes aí, volto a este assunto, Enrique, eles não estão presos, não estão aprisionados. Os intermediários, sim. Os seres intermediários rebeldes, o líder era Belzebu, eles estão aprisionados. Mas este é o destino destes rebeldes, não sei onde é que está. Chamam Anunnakis, no livro Durante não chama Anunnakis. Eles chamam Nefilins, os descendentes praticamente destes tipos, e me parece que é um momento decisivo que estamos vivendo a humanidade. 2000 anos depois de Jesus Cristo, dizem que algum parecer é que agora está pior, mais maldade provavelmente existe do que antigamente na época de Jesus Cristo. Parece que houve um retrocesso no lugar de um avanço. E então a evolução já não será mais evolução, agora é mutação. Quando o processo evolutivo ele estagna, muito tempo está estagnado esse processo evolutivo espiritual aqui, o momento exige uma mutação. Então, Apocalipse, para mim, é um momento mutativo. Não é só evolutivo, é mutativo. Então, isso é só que eu queria considerar mais um pouco. Muito obrigado. Obrigado, Franklin.
Acho que é importante a gente focar no que os reveladores nos contam. Você fez alusão a algumas situações aí que eu acho que é preciso explicar para não ter confusão na cabeça do pessoal. O que os reveladores nos contam é que Lúcifer já foi julgado. Não tem mais nada para fazer com Lúcifer, ele já foi julgado. O que está faltando para Lúcifer é a emissão da sentença de execução. Então, eu imagino que todos os rebeldes também já foram julgados. Os reveladores também nos contam que quando Jesus ascendeu, levou consigo todos os rebeldes, exceto Caligaste e Narigaste. Não ficou nenhum outro além desses dois aqui. Então, não tem nenhum ser que aderiu à rebelião, segundo o que os reveladores nos contam, que teria ficado por aqui. A razão do Caligaste ter ficado por aqui é que justamente a justiça divina diz que Caligaste tem que ter o direito de exaurir as tentativas de mostrar que está certo, ou perceber que errou. E a maneira de perceber que errou é quando toda a população do planeta rejeitar a Caligaste. O dia que isso acontecer, ele será tirado daqui. Então, isso é o que os reveladores nos contam. Qualquer outra coisa que a gente falar, estamos extraindo ideias de, sei lá, de outros lugares, mas o que os reveladores falam é isso. Muito obrigado. Oi, Roberto, diga lá, meu querido. Boa noite, pessoal. Boa Olha, noite. eu quero somar esse diálogo observando algumas revelações do livro de Urântia. Como o Aélio falou e o Henrique reforçou, possessão é diferente quando o indivíduo humano deseja a presença do maligno. Então, o livro de Urântia chega a dizer isso. Ele diz assim que Caligaste, Daligaste, eles perderam o poder de invadir a mente humana, a não ser quando o indivíduo deseja ser amaldiçoado pela presença do maligno. O livro de Urântia diz nessas palavras. Ele diz também que o diabo, Caligaste, ele se tornou impotente desde a vinda de Cristo. E que muito crédito à maldade tem sido dado a ele, quando, na verdade, são os instintos maldosos de alguns seres humanos. Eu acho que isso é importante de lembrar também. Isso que você mencionou, Henrique, que eu acho que tem uma passagem no livro de Urântia que diz exatamente isso, que quando todos na Terra tiverem rejeitado o inimigo da vida, ele será retirado. Essa informação é importante. Isso me faz lembrar o rosário para São Miguel Arcanjo. Eu acho que isso foi uma oração feita pelo Papa Pio há mais de 100 anos atrás. A gente sabe hoje que Miguel é Jesus Cristo, mas eu não sei se algum de vocês já teve acesso a esse rosário, eu já vi muito, mas nesse rosário a gente pede justamente: poderoso Jesus Cristo, São Miguel Arcanjo, vem, desfaz as obras do maligno, né? E leva-os do diabo e os seus consortes, leva-os para longe. A minha questão, eu fiz muito tempo esse rosário ao poderoso Miguel, chefe das milícias
de Jesus Cristo, que é a mesma pessoa. E eu fico com a questão, será que é efetivo? Será que quando a gente pede para a vinda do julgamento, isso é efetivo? E, por fim, mais um comentário que eu quero adicionar. Eu posso estar equivocado. Eu já tinha ouvido você, Henrique, dizer que crê que o julgamento já se concluiu e que talvez até os inimigos da vida já tenham sido executados. Eu não sei. Mas a impressão que eu tenho é que no livro de Urântia, ele diz que na época da revelação, isso por volta de 1934, os primeiros procedimentos, no caso Lúcifer versus Gabriel, tinham sido iniciados. Quer dizer, a impressão, eu posso estar equivocada, é que o julgamento tinha se iniciado na época da revelação do livro de Urântia, não que ele tinha sido concluído. Esses comentários que eu quis adicionar nesse diálogo interessante que a gente está conduzindo. Muito obrigado, Roberto. Bom, todo mundo sabe, Lúcifer está detido numa prisão ali num mundo de Satânia, ali, né? Que é o mundo do pai, não me lembro agora qual é que ele está detido lá. E os reveladores são muito claros em dizer que ali ele aguarda a sentença de execução. Então, tem alguns trechos, eu não vou agora buscar no livro, mas eu posso procurar depois, que falam de que o processo de julgamento de Lúcifer está concluído, ele aguarda a sentença. E o caso de Caligaste, existe também um texto que fala exatamente disso. Ele ficará por aqui até que ele seja completamente rejeitado por todos os seres humanos de Urântia. Pois se eu conseguir, eu vou achar os textos lá e publicar para vocês. Muito bem. Alguém mais quer ter alguma parte nessa questão aqui ou seguimos adiante? Vamos lá. Quem nos ajuda a continuar? Onde nós tínhamos parado mesmo aqui? Acho que no item 6, né, se não me engano. Eu posso ler. Diga lá, então, Linha, onde nós paramos? Aqui, nós lemos esses 5, não sei se lemos os 6. Eu vou ler aqui no meu computador, que fica mais... Fica maior. Deixa eu ver aqui. Qual que é o número mesmo? É o 1636. 66. 66. O dia seguinte, sendo um sábado, Jesus reuniu à parte os 70 e disse a eles: de fato, eu me rejubilei convosco, quando voltaste para as boas novas de que tantas pessoas espalhadas pela Galileia, Samaria e Judéia acolheram bem o evangelho do reino. Mas por que vos sentiste tão surpreendentemente exaltados? Acaso não esperáveis que a vossa mensagem se manifestasse com tal força? Com tão pouca fé nesse evangelho saíste que retornaste surpreso com tamanha eficácia? E agora, se bem que não queira arrefecer o vosso entusiasmo, eu gostaria de diverti-los severamente contra as ardilezas do orgulho, o orgulho espiritual. Caso pudesses compreender a queda de Lúcifer, o iníquo, evitaríeis
solenemente qualquer forma de orgulho espiritual. Vós entrastes nessa grande obra de ensinar ao homem mortal que ele é um filho de Deus. Eu mostrei-vos o caminho. Ide em frente e fazer o vosso dever, e não vos canseis de fazê-lo bem. A vós e a todos que seguirão os vossos passos, através das idades, deixai que eu diga, estarei sempre perto, e a minha convite é e será sempre. Vinde a mim todos vós que lutais e que levais fardos pesados, e eu vos darei o descanso. Tomai o meu jugo para vós e aprendei de mim, pois sou verdadeiro e leal, e vós encontrareis o descanso espiritual para as vossas almas. E quando colocaram as promessas do Mestre à prova, eles comprovaram que as palavras do Mestre eram verdadeiras. E desde aquele dia, milhares incontáveis de pessoas também testaram e comprovaram a certeza dessas mesmas promessas. Obrigado, Tília. Por nada. E aí, pessoal, algum comentário aqui nesse texto? Dúvida? O que eu achei interessante é que anteriormente até eu ia fazer eu ia falar, anteriormente eu não falei, ali no 65, no 65, eles não foram bem recebidos em Cafarnaum, olha que interessante, né? Eles rejeitaram a luz ali, Jesus diz, em Corazim, em Betsaida, Júlias e Cafarnaum. Eu fui procurar o que é por que é Betsaida, Júlias e não é Betsaida, né? Então, Betsaida, Júlias é um outro povoado que ficava perto de Cafarnaum. É diferente de Betsaida. Mas Cafarnaum, nossa, né? Cafarnaum, Jesus praticamente trabalhou lá por, não sei, 2 anos. E lá eles foram rejeitados também. Mas, por outro lado, depois aqui diz, né, que eles foram bem recebidos em vários locais, né, na Galileia, ali, da Samaria, da Judéia. Então, quer dizer, naquelas 3 cidades não, mas no restante, eles foram ali bem-sucedidos no seu nas boas novas que eles levaram, né? E depois Jesus fala que para a gente cuidar com orgulho, né? Olha, nós somos felizes, deu tudo certo. O orgulho espiritual ali, que foi a queda de Lúcifer, né? Sim. Muito obrigado, Lili. Verdadeiramente isso. Eu fico me perguntando aqui, e acho que todos nós temos isso, né? Qual que seria a maneira certa? Certa talvez não seja a palavra. A maneira efetiva de divulgar o Evangelho, de fazer essa pregação. Naquela época, eles saíam de 2 em 2, batendo nas portas, né? Hoje, embora tenha algumas religiões que façam isso, e tem algumas pessoas que façam isso, eu não me vejo saindo de porta em porta, batendo na porta. Eu vim aqui trazer a palavra do reino do céu e blá, blá, blá. Principalmente considerando toda a tecnologia que a gente tem, né? Mas qual que seria a maneira efetiva da gente levar a palavra de Jesus, trazer a presença de Jesus para todas aquelas pessoas que nos cercam, né? Então, eu não tenho todas as respostas para isso, mas acho que é uma reflexão, é uma pergunta que, com certeza, todos nós nos fazemos com muita frequência. Eu, no meu caso, que eu tenho buscado fazer, tentar ver se eu consigo receber uma intuição
quiçá provocada pelo meu ajustador do pensamento nas diferentes oportunidades que eu tenho. É claro, a gente está sempre que tem oportunidade entre familiares, amigos e pessoas do nosso meio, tentando levar a palavra de Deus e o reino dos céus para todas as pessoas. Muito bem. A Sussu postou aqui um trecho do texto aqui, do documento 5383, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A auto-outorga de Micael pôs fim à rebelião de Lúcifer em todo o Satânia, com exceção dos planetas dos príncipes planetários apóstatas. E este foi o significado na experiência pessoal de Jesus pouco antes da sua morte na carne, quando um dia ele exclamou para os seus discípulos: E eu contemplo Satã caindo do céu como um raio. Ele havia vindo com Lúcifer a Urântia para a última luta crucial. Aí segue o texto, é um texto longo, não vou ler tudo aqui, que está no documento seguinte, né, que é o 5384. Eu acho que podemos postar isso aqui ali no grupo, para depois quem quiser ver acompanhar. Diga lá, Franklin. É tanta coisa que vem na cabeça aí para falar, mas para não me perder do assunto que eu pensei, é essa questão do evangelho, a evangelização. Uhum. Eu acho que essa evangelização antiga, de porta em porta, não funciona mais. E a evangelização nas igrejas também não funciona mais. Então temos que encontrar um método estratégico bom para poder evangelizar. E eu já pensei num método e eu começo a querer encontrar outra maneira de ser produtiva a evangelização, que hoje em dia não é mais produtiva assim a simples evangelização, porque já todo mundo está mais ou menos careca, não? Dos evangelistas aí querendo evangelizar o povo e as pessoas estão desistindo. Não estão deixando de acreditar em Jesus, em Deus, mas apesar que aumentou muito o ateísmo e o agnosticismo, e também as crenças se ficaram muito limitantes, então não lhe dão muita importância. Então agora eu acredito que esse povo urantiano, muito estudioso no assunto, só que eu não gosto dessa possibilidade de fazer do livro durante uma Bíblia. Não? Eu acho que os próprios reveladores já esperavam essa possibilidade e eles colocaram certos poréns para que não aconteça. Assim como aqui o Henrique fala, não está no livro Durante. Isso não dizem os reveladores. Mas o aprendizado humano é uma questão muito ampla. O livro Durante, por muito minucioso e muito positivo, muito firme que ele seja na sua revelação, não abarca tudo. Tem muitas coisas que estão vazias no livro Durante. Vários vazios que não são, por exemplo, esse dos Anunnakis, não? Dos rebeldes, do séquito. O livro Durante não fala onde estão. Outra coisa, por exemplo, a vida sexual de Jesus. Jesus foi um homem. Se ele foi um homem, temos que saber também como foi a sexualidade dele, mas por um motivo que nós não sabemos, eles excluíram totalmente essa possibilidade de dizer, oh, Jesus foi casto. Eles não falam isso, oh, Jesus foi casto. Eles falam que Jesus não podia ter filhos, não? Mas ele é um homem. Todo homem tem sua sexualidade. Pode ser disfuncional, pode ser distorcida. Não acredito que Jesus tivesse uma sexualidade distorcida, mas ele foi sexuado, sem a menor dúvida nenhuma.
A sexualidade humana é poderosa. Ainda que tenha disfunções, ainda que um homem não tenha uma, uma vivência sexual, seja casto, mas se ele tem uma mente normal e uma saúde hormonal mais ou menos equilibrada, ele está perturbado com sua sexualidade. A sexualidade tem que ser muito bem harmonizada. Um dos grandes problemas do mundo é o sexo, a sexualidade. Ela está escondida, está secreta, apesar da abertura, apesar da libertinagem sexual, está muito escondida. A problemática sexual tem que ser abordada. Assim como esta abordagem também, não? Sobre estes rebeldes, este Calisgastia principalmente, que ele está atuante, pois. Como que não vai estar atuante? Está muito atuante. Jesus falou, olha, nenhum Calisgastia do mundo tem mais poder sobre tua mente, a não ser que você lhe conceda esse poder. Você faça um pacto com o demônio. E isso tem muita gente disposta a fazer pacto com o demônio, porque o que a pessoa quer é dinheiro. O Deus é o dinheiro de todo mundo, dos pobres e dos ricos. Não pode negar isso. A gente se descuida de Deus por causa do dinheiro. Tem muita gente que gosta, quer Deus. Este é o momento que estamos vivendo em que as pessoas têm uma sede muito grande da verdade, mas fugem dela, porque não tem tempo, ou porque tem medo de enfrentar a verdade espiritual. Porque se consume o tempo nos prazeres mundanos e para ganhar dinheiro. Pode ser salário mínimo, mas isso consome. Eu conheço uma pessoa que faz trabalhos em casa, uma pessoa muito linda, tem 2 filhos, abandonada pelos 2 maridos que ela teve, não? São pequenos os filhos. Ela trabalha, 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 e isso daqui é doloroso, não? Para ganhar muito pouco que não dá, pois os filhos ficam doentinhos e ela tem que parar. E isso é uma desarmonia total. Então, isso aqui, eu acredito que além do estudo, temos que também dialogar sobre a vida, diálogos sobre nossas vidas. Então, essa questão do evangelho, evangelizar, eu acredito que não temos que encontrar um método estratégico. Você que é estrategista, é empresário, encontre um método. É só pensar um pouco no assunto, como evangelizar o Brasil. O Brasil precisa simplesmente reforçar a evangelização. O Brasil é o país mais acessível a Jesus Cristo. Apesar de que existe tanta bandidagem aqui, mas o Brasil ainda vai ser a luz do mundo, provavelmente. Se não existem grandes problemas que poderão surgir políticos, principalmente, se o Brasil escapa disto, o Brasil tem um lugar muito belo para se situar nestes momentos, porque são momentos cruciais. Não se pode dizer que não. É evidente. Estamos nos tempos de uma vida que não vai ser a mesma. É diferente, muito diferente. Mas uma diferença que vai ser linda, maravilhosa. Mas antes disso vai existir muito sofrimento, em demasia. Mas podemos então preparar para que não exista aqui no Brasil esse sofrimento que vai acontecer. E eu acho que não demora muito, já está acontecendo. Só que nós não estamos percebendo. Estamos descuidados. Estamos estudando. Só estudando, estudando, estudando. Agora é oração. Temos que encontrar um método de evangelização mais produtivo, onde nossas forças, nossas energias sejam realmente concedidas ao Criador e, consequentemente, a nossos irmãos que estão sofrendo muito, muito, muito mesmo. Eu sou médico e eu observo. E a mente também doente das pessoas. Às vezes eu fico na dúvida, será que esta pessoa realmente não está sendo influenciada
por uma energia maléfica, diabólica, que não é dele. Tem alguns casos muito convidativos para decifrar. Mas só isto que eu queria falar. Aos poucos vou falando algumas coisinhas aqui. Gosto deste grupo. Tá bom, Franklin. Muito obrigado. Olha, você fez alguns comentários que eu tenho que fazer alguma coisa também com relação a eles, né, com todo o respeito. Ninguém está falando que o livro de Urântia é uma Bíblia. E ninguém está falando que tudo que está no livro, que o livro de Urântia cobre todas as verdades e todas as realidades e todas as possibilidades da nossa vida. Ninguém falou isso. Mas eu acredito verdadeiramente que aquilo que os reveladores nos contam é a verdade. Então, quando os reveladores dizem que Jesus tirou daqui de Urântia e recolheu todos os rebelados, com exceção de Caligastia e Darigastia, para mim isso é uma verdade. Se não fosse assim, por que eles iam dizer que tirou todos? Então, assim, ou a gente entende e aceita as coisas que estão postadas no livro de Urântia como uma realidade, ou nós não acreditamos no livro de Urântia. A gente faz um processo seletivo e fala, olha, esse parágrafo aqui eu acredito, aquele outro eu não acredito. Não, desculpa, Franklin, eu não vou te dar a réplica aqui agora, porque esse não é um negócio pessoal. Nós temos um grupo grande aqui de 20 pessoas. Eu acho que a gente tem que tratar esse negócio aqui de uma maneira que possa cobrir a todas as pessoas. Então, o livro de Urântia, de fato, não cobre tudo, mas o que ele cobre, para mim, é verdade. Não adianta eu ficar inventando coisas paralelas. E a gente tem que ler e conhecer aquilo que está ali, para não ficar divagando em outras coisas que não tem nada a ver. Também acho importante falar da sexualidade de Jesus. Se Jesus tivesse tido uma vida sexual, não seria proibido a ele. Os reveladores nos contam isso. Falam, não tem nada, absolutamente nada, que pudesse impedir que Jesus tivesse uma vida sexual ativa. Nada ele poderia fazer se ele o quisesse. A única restrição que tinha, ele que não poderia deixar nenhum filho aqui. Então, eu não acho que os reveladores mentiram e omitiram, porque tinha coisas para esconder, coisas da vida sexual de Jesus. Eu acho que essas insinuações são ruins, não são positivas, não são boas. Tem muitos trechos no livro de Urântia que fazem alusão a essa questão. Uma passagem dela é de Jesus com Ganide, quando Ganide e Gonode, juntamente, ou seja, o pai e filho, iam aos banhos públicos, que era um lugar de libertinagem, de perversão sexual, de luxúria. Jesus se recusava a ir nesses lugares. Então, isso não impede que ele, em algum momento, tivesse tido uma relação íntima com quem quer que fosse. Mas eu não acho que a omissão ou a narrativa disso fosse relevante para o nosso caso aqui. Então, eu não sei com que propósito a gente traz esse assunto para a mesa, mas para mim não tem nada a ver. A vida de Jesus, do meu ponto de vista, e o que eu consigo ver, foi impecável. Ele não se deixou subornar em nenhum momento, seja por dinheiro, por poder ou por sexo, até onde eu consigo enxergar, e eu acredito plenamente nisso. Ele sempre foi um homem reto. Então é isso. Diga, Lília.
Não, é que seria bom a gente, senão a gente desvia muito do assunto, vai muito longe, e Uhum. daí não, foge um pouco da leitura, né? Sim, Então, às vezes, a gente pode ir com qualquer assunto, né? Falar um monte sobre qualquer assunto, vai longe. Então, eu isso. acho que é bom, assim, alguns comentários, 3 ou 4, ou no máximo, e depois a gente continuar com a leitura, porque eu acho muito importante aquilo que está revelado no livro de Urântia. Por isso que a gente está aqui, né? Para fazer essa leitura e entender melhor. Eu vejo assim. Obrigado, Lino. Então vamos continuar com a nossa leitura, que ainda tem tempo. Vamos lá. Preparação para a última missão. Quem vai nos ajudar aqui com a leitura? Posso ler. Então vamos lá, Sussu, muito obrigado. A preparação para a última missão. Os dias seguintes, no acampamento de Pela, foram repletos de atividades, pois os preparativos para a missão na Pérea estavam sendo ultimados. Jesus e os seus colaboradores estavam a ponto de iniciar a sua última viagem, aquele percurso por toda a Pérea, feito em 3 meses e que culminou com a entrada do Mestre em Jerusalém para os seus trabalhos finais na Terra. Durante esse período, foi mantido um centro de apoio para Jesus e os 12 apóstolos no acampamento de Pela. Jesus já não tinha necessidade de sair para ensinar ao povo. Agora todos vinham até ele, em números crescentes a cada semana, e de todas as partes, não apenas da Palestina, mas de todo o mundo romano e do Oriente Próximo. Embora haja participado com os 70 da viagem da Pérea, o mestre passou uma grande parte do seu tempo no acampamento de Pela, ensinando a multidão e instruindo aos 12. Durante esse período de 3 meses, ao menos 10 dos apóstolos permaneciam com Jesus. O corpo de mulheres também se preparou para sair 2 a 2 com os 70 para fazer a sua obra nas grandes cidades da Pérea. Esse grupo original de 12 mulheres havia recentemente treinado um grupo maior, de 50 mulheres, no trabalho de visitar as casas e na arte de ministrar aos doentes e aflitos. Perpétua, a mulher de Simão Pedro, tornou-se membro dessa nova divisão do corpo de mulheres e lhe foi confiada a liderança do trabalho ampliado das mulheres com Abner. Depois de Pentecostes, ela permaneceu com seu ilustre marido, acompanhando-o em todas as viagens missionárias. E no dia em que Pedro foi crucificado em Roma, ela surgiu na arena atirada às feras selvagens. Esse novo corpo de mulheres também teve como membro as esposas de Filipe e de Mateus, e a mãe de Tiago e João, que era Salomé. A obra do reino agora se preparava para entrar na sua fase terminal sob a liderança pessoal de Jesus. E essa fase caracterizava-se pela profundidade espiritual, em contraste com aquela das multidões e voltadas para os milagres e buscadores de prodígios que seguiram o mestre durante os primeiros tempos da sua popularidade na Galileia. Contudo, havia um certo número entre os seus seguidores que possuía uma mente voltada para o lado material e que não conseguiu captar a verdade de que o reino do céu é a irmandade espiritual dos homens, fundada sobre o fato eterno da paternidade universal de Deus. Obrigado, Sussu. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Todos esses eventos de Pela que aconteceram perto da Pérea ali, que era bem próximo do local onde Jesus foi batizado, são muito
reveladores das decisões que Jesus tomou por ocasião do seu batismo, quando ele decidiu como ele deveria conduzir os seus ensinamentos aqui entre nós. E é gratificante a gente ver, né, que, como os reveladores contam nesse último texto, que Jesus já não tinha que sair com tanta frequência para sair fazendo pregação, que os crentes cresciam em número, né? E vinham cada vez mais de todas as partes para ver Jesus, e significa claramente que a estratégia de Jesus para divulgar o reino de Deus entre os homens deu certo, né? Foi uma estratégia acertada. Basicamente, foi a de fazer a vontade do Pai, de não usar os seus poderes, nem os das suas hostes celestiais, e atuar o tempo todo na condição de um homem normal do reino, sem fazer magia, sem dar circo, né? Claro, houveram alguns eventos, eles foram justificados, depois a gente vai ver sobre alguns deles. Mas é bem interessante a gente ver quando Jesus estava tomando essas decisões, ele falou: eu facilmente poderia convencer a todas as pessoas de Israel a acreditarem não, a me seguirem, a me receberem, se eu, por exemplo, caminhasse no ar sobre o templo em Jerusalém. Então, ali uma voltinha, um passeio andando no ar, todo mundo ia ficar fascinado e admirado comigo. Mas ele mesmo reconheceu que isso não levaria os homens até Deus, e que a maneira de levar o homem até Deus é o caminho que nós mesmos temos que seguir, que é desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa crença na verdade, no reino de Deus, para poder chegar até Ele. Muito bem. Alguma outra E aí, observação? nesse texto que eu acabei de ler, que fala, né, que Jesus nem precisava sair do acampamento, que vieram pessoas de todo Israel e do Oriente Próximo e etc. de Roma, para ouvi-lo. Então, por isso que lá no começo de hoje, né, da nossa reunião de hoje, foi dito que Jesus fala assim, olha, se eu fosse embora agora, não teria problema, não teria prejuízo, né, para a disseminação dos ensinamentos e do conceito do reino de Deus. Então, é por isso, porque já estava sedimentado e ele sabia que os apóstolos e os discípulos todos conseguiriam continuar com essa obra. É claro que ele também, com certeza, sabia que haveriam alguns erros, vamos dizer assim, né? Algumas falhas, mas, assim, no tocante geral, as pessoas iriam receber a palavra de Deus, acreditar na paternidade de Deus e na irmandade dos homens. Então, ele já estava, vamos dizer assim, pronto, né, para o próximo passo. Aí mesmo, Sussuzinha. Diga, Roberto. Olha, eu acho que Jesus, ele resumiu o evangelho dele no final desse tópico, quando ele diz que a irmandade espiritual dos seres humanos e a paternidade universal de Deus. Agora, eu quero somar a minha visão do porquê dessa decisão dele de não desejar atrair a atenção dos seres humanos por milagres físicos e materiais. Em vários momentos, o livro de Urântia diz, ele mesmo, Jesus diz em Úrmia, que Deus é amor e que Deus é espírito. E que
a religião que nos religa a Deus é um relacionamento espiritual entre a pessoa do homem e a pessoa de Deus. Então, é pessoal, é espiritual e é no interior da nossa mente. Essa é a afirmação que eu quero chegar. A verdadeira religião do espírito, ela acontece no interior da alma, da mente do ser humano. Se ele fizesse milagres físicos muito atrativos, ele atrairia a atenção dos seres humanos para fora, para o universo material. E isso os distrairia do local correto da gente buscar o nosso adorável Pai, que é no coração divino da nossa alma. Então, é assim que eu entendo essa decisão dele de não fazer milagres no mundo material que atraíssem a atenção dos seres humanos da época para fora, porque Deus está dentro, pessoal, espiritual. E eu lembro, quanto a isso, da gente não buscar Deus no mundo material, uma frase de um grande filósofo. Ele é chamado o Einstein da consciência, o Ken Wilber. Ele diz assim: se vocês procurarem Deus fora, vocês só vão encontrar objetos da percepção, dos sentidos físicos, não o verdadeiro Deus. É isso mesmo, Roberto. Muito obrigado. Acho que